Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem vindo aqui mais uma vez ao canal Diário da Física. A gente vai tratar de uma continuação de exercícios de lei de malhas, lei de nós, que analisam circuitos de cadeia mais longa e exigiriam ferramentas mais elaboradas, assim vamos dizer, para analisar esses circuitos. A gente não conseguiria mais fazer usando só a lei de Ohm, ou a fórmula da resistência equivalente, ou a fórmula da associação em série, as fórmulas derivadas do VRI, daquele diagrama que uma vez eu apresentei aqui no canal para vocês, que se baseia, está ligado à primeira lei de Ohm, e também a segunda lei de Ohm para circuitos isolados, né? Ou resistores isolados, ou um resistor só, isolada. A questão envolve muitos circuitos, na verdade, juntados um ao outro, e esses vários circuitos eles vão ter vários valores de corrente e muitos valores de tensão também. As fontes de tensão no circuito vão ser várias. As correntes também vão ser diversas. A gente tem que calcular esses vários valores usando as fórmulas da lei das malhas ou da lei dos nós. Primeiro que a lei das malhas, ela tem uma questão de sintetizar as fontes de tensão no circuito. Por exemplo, no exercício da última aula, eu trouxe para vocês um exemplo de uma associação de duas malhas, onde tínhamos uma fonte de tensão na esquerda e na outra malha, na região 2, tínhamos uma fonte de tensão à direita da malha. Uma fonte à esquerda, uma fonte à direita, né? Essas duas fontes, elas eram contrárias uma à outra. Tinha uma fonte no lado esquerdo, uma fonte no lado direito. Tínhamos duas fontes de tensão. Tínhamos um método que era a lei das malhas e calculamos as correntes que passavam pelo circuito, saindo da fonte de tensão 1 e da fonte de tensão 2. Então, tinha uma fonte de tensão à esquerda e uma à direita. Essas duas fontes trabalhavam contrariamente. Uma produzia corrente da esquerda para a direita, a outra produzia corrente da direita para a esquerda. A gente vai ver agora uma malha, pessoal, que tem várias fontes de tensão, inclusive no meio dela, como vocês podem ver, e tem resistores em vários pontos do circuito. A lei da malha estabelece que a gente tem que pegar região por região. Vamos lá. A região 1 é a região da fonte V1, da fonte V3, dos resistores R1 e R3. Como tem duas fontes de tensão, elas trabalham contrárias uma à outra, elas geram uma corrente elétrica que são em sentido contrário. A fonte V1 produz corrente para a direita, a fonte V3 para a esquerda. Qual das duas você vai ganhar é o que a gente precisa primeiramente observar. A fonte V1 ela tem 25, a V3 tem 60. Ganha a V3 com 60, gera uma corrente mais forte, maior. A corrente predominante ela tem o sentido de V3. O V3, como ele vai da direita para a esquerda, a fonte de tensão predominante resultante vai da direita para a esquerda. Essa fonte é a fonte V3. Na verdade, a fonte resultante ela fica no lugar de V3, mas o valor dela é a diferença de V3 para V1. A diferença de 60 para 25 dá 35. A fonte de tensão resultante, ela tem 35 volts. Ela é uma fonte com 35 volts. A fonte vai da direita para a esquerda. Ela produz corrente, portanto, da direita para a esquerda. A fonte resultante, ela vai ter assim um sinal de menos. Vejam aqui que 60
menos 60 mais 25 igual a menos 35. Menos 60 mais 25 igual a menos 35. Ao passar por R3, a gente vai ter mais R3, que é 3, né? Mais 3 vezes I3. Por quê? Porque o R3 está mais perto de V3. E a corrente, ao passar por R1, a gente vai ter mais 2 vezes I1, porque o R1 está mais perto de V1. A equação da malha para a região 1 vai ser menos 35 mais 3 vezes I3 mais 2 vezes I1 igual a 0. Essa da malha 1. Agora, ao olhar para a malha 2, a gente vê 3 fontes de tensão nela, V3, V2 e V4, e a gente tem 2 resistores, o R2 e o R3. O que acontece é o mesmo princípio, a soma das fontes de tensão, e posteriormente, depois que a gente somar as fontes de tensão, a gente vai voltar à regra do exercício anterior, que quando a fonte produz corrente no sentido da esquerda para a direita, ela tem um sinal de mais, e quando a fonte produz corrente da direita para a esquerda, ela tem um sinal de menos. Vamos ver aqui, ó. As fontes de tensão da malha 2 são a V3 de 60, a V2 de 20, a V4 de 6. Quais são as fontes que produzem corrente no mesmo sentido, que trabalham no mesmo sentido? São a V3 e a V2, com 60 e 20. 60 e 20 dá 80. 80 volts trabalha no sentido horário, da esquerda para a direita. E o V4 de 6 volts trabalha contrariamente. Ela produz corrente no sentido anti-horário, né? As primeiras, a de soma de 80 produz corrente no sentido horário, a de V4 produz corrente no sentido anti-horário. Independente dessas denominações, a gente vê que o V3 e o V2 que dão 80, eles produzem corrente da esquerda para a direita, o V4 da direita para a esquerda. Então a fonte de tensão resultante, ela é da ela é da direita para a esquerda. Ela tem o mesmo sentido de V3 e de V2. Da direita para a esquerda. Esse tipo de fonte de tensão tem um sinal de menos. 60 mais 20 é 80, trabalham no mesmo sentido. Menos 6, que trabalha no sentido contrário ao das duas, vejam aí. Menos 6 dá 74. Mas é 74 com um sinal de menos na frente. Porque a corrente ela vai da direita para a esquerda. É menos 74. E agora tem os 2 resistores. A gente tem o R2 igual a 5. A tensão resultante produz corrente. Ao passar por R2 igual a 5, ela vai caminhar no sentido de se aproximar da sua fonte original, da fonte de tensão resultante, que a gente substituiu aqui no lugar de V2. Ou de V3, pode ser também no lugar de V3. Ela vai no sentido de se aproximar de V3. Quando a corrente é da direita para a esquerda e ela está se aproximando, ela vai no sentido de se aproximar da fonte, ela tem um sinal de menos. A gente vai ter menos 5 vezes I2. Por quê? Porque o R2 está mais perto de I2. E depois a gente tem um resistor R3 igual a 3. Esse resistor vai ser percorrido pela fonte de tensão resultante também, pela corrente resultante. A gente vai ter como a corrente, quando ela passa por R3, ela está indo no sentido de se afastar da fonte de tensão resultante. Ela tem um sinal de mais. A gente vai ter mais 3 vezes I3, porque o R3 está mais perto de I3. A equação da região 2 ela vai ser, então, 74 menos 5 vezes I2 mais 3 vezes I3.
Vou passar o 74 para o outro membro da equação, vejam, com sinal de mais. Eu deveria ter feito essa ação na região 1, a gente vai voltar já nela. Na região 2, então, eu passo o 74 menos 74 com sinal de mais para o outro lado. Eu vou ter menos 5 vezes I2 mais 3 vezes I1 igual a menos 74. Desculpa. Agora eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Eu vou ter 5 vezes I2 menos 3 vezes o I3 igual a menos 74. Essa na região 2. Na região 1, eu vou ter 3 vezes I3 mais 2 vezes I1 igual a 35. Eu passei o menos 35 para o outro lado. Na região 2, eu vou ter 5 vezes I2 menos 3 vezes I3 igual a menos 74. O menos 74 já era menos, eu passei ele para o outro lado como mais, multipliquei os dois lados da equação por menos 1, ele voltou a ser menos 74. Vejam, galera, as duas equações na região 1 e na região 2. Na malha 1 eu tenho, só um momento, eu tenho mais 3 vezes I3, mais 2 vezes I1 igual a 35, e na malha 2 eu tenho 5 vezes I2 menos 3 vezes I3 igual a menos 74. Agora, como o que acontece? Eu posso cancelar, somando os termos das duas equações, eu vou cancelar o mais 3 vezes I3 da equação 1 com menos 3 vezes I3 da equação 2, de modo que eu vou ter mais 2 vezes I1 mais 5 vezes I2, continuando a soma dos termos, né? Do outro lado da equação, igual a menos 74 mais 35. Esses são termos que eu não posso isolar eles ou cancelar eles, ou produzir uma terceira equação, porque a lei das malhas é bem clara. Ela deixa claro que a equação das malhas tem que ser aplicada uma região só de cada vez, região por região. Eu já fiz na região 1, fiz na região 2. Tem a região 1, tem a região 2. Então eu não posso misturar esses termos, jamais, pessoal. Eu posso agora resolver as equações, de maneira que